Seja bem-vindo ao canal e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Poderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os eflúvios benéficos. Oramos por você e pelo mundo. Amém. No Santo do Dia, hoje, dia 22 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica do grande São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu em Wadowice, na Polônia, em 1920. Sua família foi marcada por diversos lutos. Ele ficou órfão de mãe aos 8 anos e perdeu seus 2 irmãos mais velhos. Fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade. Em 1938, mudou-se para Cracóvia, onde passou a estudar na Universidade Jagiellônica e numa escola de teatro. Em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, a universidade em Cracóvia, que ele frequentava, foi fechada. Então, o jovem Karol Wojtyła começou a trabalhar primeiro em uma pedreira e depois numa fábrica de produtos químicos, para poder sobreviver e evitar a deportação para a Alemanha. Seu pai, um suboficial do exército polonês, morreu de ataque cardíaco em 1941. A partir de 1942, ele sentiu a vocação para o sacerdócio e estudou num seminário clandestino em Cracóvia. Terminada a guerra, continuou seus estudos na Faculdade de Teologia de Jagiellônica até ser ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946. Ele completou o curso universitário em Roma e doutorou-se em teologia na Universidade Católica de Lublin. Foi nomeado bispo auxiliar em Cracóvia em 1958, capelão universitário até 1951, e professor de Teologia Moral e Ética no Seminário Maior de Cracóvia e na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 13 de janeiro de 1964, Karol Wojtyła foi nomeado pelo Papa São Paulo VI arcebispo de Cracóvia e, em 1967, chegou a cardeal. Foi ativo participante no Concílio Vaticano II, durante o qual deu uma importante contribuição na elaboração da Constituição Gaudium et Spes. Ele representou a Polônia em 5 Assembleias Internacionais de Bispos entre 1967 e 1977. Com a morte prematura do Papa João Paulo I, contra todas as previsões, Karol Wojtyła foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978, aos 58 anos de idade. Ele foi o primeiro Papa não italiano após 455 anos, desde Adriano VI, que era holandês e havia sido eleito em 1522. Foi também o primeiro polonês da história e o primeiro pontífice de um país de língua eslava. Teve um papel importante no fim do comunismo na Polônia e em vários países da Europa. Seu pontificado começou logo a bater recordes. Ele visitou 129 países durante o seu pontificado, sabendo falar 11 línguas. João Paulo II sempre trabalhou para construir pontes entre diferentes nações e religiões. Na Itália, fez 146 visitas pastorais. Como bispo de Roma, visitou 317 paróquias romanas das atuais 332. Ele esteve 4 vezes no Brasil, onde visitou várias cidades e reuniu multidões. A sua solicitude de pastor o levou a propor ao povo de Deus momentos de particular intensidade espiritual, convocando o Ano Santo da Redenção, o Ano Santo Mariano, o Ano da Eucaristia, assim como o grande jubileu do ano 2000. Reuniu as novas gerações com a instituição das Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira das quais ocorreu em Roma, no dia 31 de março de 1985. Desde então, o evento é celebrado a cada 2 anos em cidades diferentes do mundo, como acontece até hoje. Nenhum Papa encontrou tantas pessoas como João Paulo II. Mais de 17.600.000 peregrinos participaram das audiências gerais de quarta-feira, sem contar as audiências especiais e cerimônias religiosas. Ele expressou seu carinho apertando a mão de milhões de fiéis durante suas visitas pastorais e viagens apostólicas. Ó Paulo II influenciou a restauração da democracia e da liberdade religiosa na Europa do Leste, especialmente na sua terra natal, a Polônia. Ele reagiu fortemente à dissidência dentro da Igreja Católica, reafirmando os ensinamentos católicos romanos contra a homossexualidade, o aborto e métodos artificiais de reprodução humana e controle de natalidade, além da defesa do celibato dos padres. No Ano Santo de 2000, em que a Igreja refletiu sobre seus 2000 anos de história,
João Paulo II pediu perdão pelos pecados cometidos por católicos romanos. Embora não tenha mencionado erros específicos, diversos cardeais reconheceram que o Papa se referia às injustiças e à intolerância do passado em relação aos não católicos. A espiritualidade mariana do nosso grande São João Paulo II levou a uma vida inteiramente dedicada a Deus, principalmente durante os seus mais de 25 anos de pontificado, um dos mais longos da história da Igreja. Olhando para a vida de João Paulo II, esse santo dos nossos dias, podemos aprender a espiritualidade que o fez um dos papas mais extraordinários de todos os tempos e que o levou rapidamente à glória dos altares. Ainda seminarista, um livro clássico de espiritualidade mariana ajudou o jovem Karol Wojtyla a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção a Nossa Senhora e à centralidade de Jesus Cristo na espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente a vida e a espiritualidade de São João Paulo II foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, que teve uma singular importância em seu pensamento e em sua vida. Segundo o Santo Padre, o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Santíssima. São João Paulo II sofreu um grave atentado na Praça de São Pedro em 13 de maio de 1981. Quando, ao passar com seu jipe entre a multidão, foi ferido com um tiro disparado por uma pistola semiautomática, atingindo no abdômen e perfurando seu cólon e intestino delgado. João Paulo II foi levado às pressas para a Policlínica Gemelli, e no caminho para o hospital, perdeu a consciência. Ele passou por 5 horas de cirurgia para tratar sua perda maciça de sangue e ferimentos abdominais. Quando recuperou a consciência, antes de ser operado, instruiu os médicos a não removerem seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo durante a operação. O Papa afirmou que Nossa Senhora de Fátima o ajudou a sobreviver durante todo o seu calvário. São João Paulo II sempre afirmou que a Virgem Maria teria desviado as balas e salvado sua vida naquele 13 de maio. Depois de uma longa hospitalização, ele visitou o terrorista, o turco Aliaca, na penitenciária, perdoando e mantendo uma longa conversa. Em sinal de agradecimento à Mãe de Deus, que o salvou com sua mão materna, em 13 de maio de 1982, já recuperado, João Paulo II visitou pela primeira vez o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, para agradecer à Virgem por ter salvado sua vida. O Papa ofereceu uma das balas que o atingiu ao santuário e pediu para colocá-la na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima, uma vez que o atentado ocorreu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Em 2 de março de 2006, uma comissão parlamentar italiana concluiu que a União Soviética estava por trás do atentado contra a vida de João Paulo II, em retaliação ao apoio dado pelo Papa ao movimento católico de trabalhadores pró-democracia da Polônia, Solidariedade. O relatório italiano declarou que o Departamento de Segurança da Bulgária comunista foi utilizado para evitar que fosse descoberto o papel da União Soviética. Acometido pelo mal de Parkinson, um dia antes de sua morte, ele disse aos que o cercavam em seu leito: "Deixai-me ir para o Pai." São João Paulo II faleceu aos 84 anos, no Palácio Apostólico no Vaticano, em Roma, após 2 dias de agonia. Era um sábado, 2 de abril de 2005, às 21h37, véspera do Domingo da Divina Misericórdia, que ele instituiu. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história da Igreja, depois de São Pedro e do Beato Pio IX. Seu solene funeral ocorreu na Praça de São Pedro, no dia 8 de abril, com uma participação incrível de mais de 1 milhão de pessoas. Em 28 de abril, apenas 26 dias após sua morte, o Papa Emérito Bento XVI abriu o processo de beatificação de seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos costumeiramente esperados depois da morte do candidato à santidade. O milagre que levou a Igreja a reconhecer João Paulo II como beato foi a cura de uma freira francesa, que sofria de mal de Parkinson, uma doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse intercessão do Papa João Paulo II, que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu, pediu a intercessão de João Paulo II e foi curada milagrosamente. Por isso, numa santa missa solene, no dia 1º de maio de 2011, para a qual mais de 1,5 milhão de peregrinos se deslocaram até Roma, o Santo Padre Bento XVI beatificou João Paulo II, proclamando-o como beato da Igreja de Cristo. O processo de canonização de João Paulo II teve como fundamento um segundo milagre, que se deu no dia da beatificação do Papa polonês. Trata-se de uma mulher da Costa Rica, que sofria de um aneurisma cerebral.
Ela foi curada milagrosamente e sem explicação científica. Então, no dia 27 de abril de 2014, no Domingo da Divina Misericórdia, o Papa Emérito Bento XVI, junto com o Papa Francisco, proclamou São João Paulo II Santo da Igreja Católica. São João Paulo II, rogai por nós. Nossos agradecimentos especiais a todos que rezam conosco. Que o Senhor vos abençoe agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe, a ti e aos teus entes queridos, agora e para sempre. Amém.